Bom dia, muito bem-vindos a todos na segunda sessão das nossas jornadas da História da Família. Agora tenho o prazer de moderar uma sessão tão interessante como a que vão dar às, aos colegas. Primeiramente, João Correia de Conceição. Ele é licenciado em História por La FLUL no ano 2021, muito recentemente. Durante a licenciatura foi membro da comissão do curso, organizador e colaborador de colóquios e projetos no Centro de História, voluntário no UNIARC, tendo participado em 2 acompanhamentos arqueológicos. É investigador do Centro de História, faz parte do projeto de inventariado documental do cartário do Mosteiro de Odivelas, levado a cabo de parceria entre o Centro de História da Universidade de Lisboa e a Câmara Municipal de Odivelas. Atualmente frequenta o 2º ano de mestrado em História, com especialidade em História Medieval na FLU, encontrando-se a desenvolver a sua dissertação de mestrado sobre as famílias religiosas do Mosteiro de São Denis de Odivelas nos séculos XIII e XV. Entre outros projetos nos quais tem colaborado, é vice-presidente do Board of Directors do International History Students and Historians Group. Muito obrigada. E agora vou apresentar uma comunicação com título Estratégias Onomásticas de uma Linhagem Os de Sousa como caso de estudo. Muito obrigada. Muito bom dia, agradecer quer a apresentação, quer os demais convites, porque todas essas pessoas estão aqui presentes. De facto, isto é um tema que me tem interessado já há bastante tempo, mas que tem estado neste momento numa espécie de fase de pousio, porque começou com um trabalho de mestrado, lá está, acho talvez do painel, sendo o mais novo, ainda não tenho uma cronologia grande para estar a falar de amizades de há muito tempo, mas são fortes à mesma. E portanto, tendo começado com um trabalho de mestrado e continuado, já elaborado de forma um tanto diferente num artigo que ainda se encontra no Prelo, sem data ainda muito prevista para sair. Nesse instante passa quase um ano, portanto atualmente o tema da minha dissertação de mestrado também não é este, mas é uma área a que eu continuo a revisitar, sobretudo pelo interesse que tenho em História da Família, na temática que nos traz hoje aqui. E, portanto, passando para os objetivos desta proposta que trago, hum, eh, estão aqui e, portanto, tendo os Sousas como caso de estudo, optei por circunscrever uma lógica, sobretudo geracional, mais do que cronológica, tendo em conta que nem sempre as pessoas da mesma geração nascem no mesmo século ou por volta dos mesmos anos, os desfasamentos são, não raras vezes, consideravelmente grandes, e portanto, tendo como objetivos esse estudo, proponho identificar qual o léxico onomástico que terá circulado, sobretudo nas 2 primeiras gerações já de Portugal constituído enquanto reino, portanto será coisa que chega até ao reinado de Dom Sancho I, e explicar, como há pouco com a professora Covadonga nos dizia, e que eu acho importante reforçar, a nível de quer mudanças, quer continuidades, quais é que foram de facto essas transformações hum, no território português e pré-português, e sempre que possível estabelecer devidos padrões, se é que os encontramos, com tendências peninsulares sobretudo, mas também europeias. E isso levar-nos a estabelecermos um ponto da questão, que de facto a área da onomástica é, é coisa aparentemente de nicho, porque terá tido um grande relevo, sobretudo nestes encontros da Azélé Ferron dos anos 80 e 90, e, sobretudo, e a produção que foi feita na altura continua ainda a ser o grande manual para qualquer coisa relativa a antropónimos ou apelativos que nos interessa. A nível de Portugal,
temos estes 2 trabalhos que aqui cito do Robert Duran, sobretudo aponto o primeiro, com as considerações antroponímicas que o autor estabeleceu a partir do livro preto da Sé de Coimbra, mas também um pouco antes, já nos anos 70, a professora Iria Gonçalves, como outras áreas em que ela o fez, terá começado a desbravar um pouco esta área de estudos, mas aqui há que referir, sobretudo com estas 2 autoras também que seguem, e eventualmente mais um ao outro, não há muito, mas há de facto uma opção consideravelmente lata pela antroponímia popular. Margarida Paes Leme tem já uma opção relativamente diferente, já sobretudo da onomástica cortesã do século XV, mas isso, uma vez mais, como para a professora Iria Gonçalves era a antroponímia popular, quer alentejana, quer de alcobacense, são de facto universos de estudo muito localizados e permitem as comparações que universos de estudo mais pequenos permitem. De facto, passando aqui anteriormente as grandes conclusões saídas dos anos 80 e 90 e que se mantêm, mas a seguir a isto passámos novamente por os últimos 30 anos em que a onomástica não tem sido particularmente considerada enquanto objeto único de estudo, não enquanto outros trabalhos que usam opções onomásticas para elencar conclusões que não são necessariamente apenas onomásticas. Há algumas linhas-chaves. A primeira é que as principais transformações acontecem sobretudo no século X e XI, na transição do X para o XI. Sendo que aí se verifica quer, ponto número 1, a redução de antropónimos. Ponto número 2, a passagem para a utilização de 2 fórmulas, vulgo a utilização de patronímicos. E, portanto, paralelamente a tudo isso, e sobretudo aqueles encontros que refiro, são sobretudo com historiadores italianos, franceses e espanhóis, mas quando Roberto Duran fez o mesmo estudo para um contexto já português e lá está, tem também as mesmas latitudes cronológicas que a presente comunicação que hoje trago, repara também que no contexto português tudo isso acontece de facto na transição do 10 para o 11 e acima de tudo os patronímicos em Portugal têm uma precocidade assinalável em comparação sobretudo com os outros contextos peninsulares. Portanto, isso são as principais conclusões que temos até hoje. No que aqui nos interessa, portanto, sabíamos que uma opção pela antroponímia popular, por ser um conjunto que considerávamos demasiado fechado, não poderia talvez funcionar para as perguntas que colocávamos e, portanto, andámos à procura de quando é que teríamos um número considerável de indivíduos para poder tecer essas relações. Trabalhos prosopográficos de natureza semelhante, como a professora Leontina Ventura, quando brisa a corte do Dom Afonso III, tinha 102 indivíduos. O professor Armando Carvalho Homem, com o desembarque régio, tinha 240. É claro que o professor José Augusto Pizarro, com as linhagens medievais portuguesas, tem 1700, mas isso já é o limite de trabalhos semelhantes. E, portanto, tentar agrupar um grupo teria de ter um número considerável de pessoas. E, portanto, chegamos a estes quase 500 indivíduos e a opção de os contemplar foi apenas uma. Se interessava-nos, sobretudo, questões, e a nível de história da família, questões de genealogia e, sobretudo, de história da nobreza. Ainda mais do que história da monarquia, neste caso. E portanto, tínhamos de escolher uma linhagem que fosse relativamente fácil de concluir e de identificar os seus membros. E os Sousas, aqui
eram esclarecedores de tudo isso que importava compreender, e portanto o que se optou foi por, a partir do livro de linhagens do Conde Dom Pedro, escolher sobretudo uma das 5 linhagens principais, eh, fundacionais, digamos, e portanto a opção dos Sousas teve sobretudo que ver com a longevidade, e daí o Conde Dom Pedro, mais das vezes, remonta todas as origens familiares, sobretudo ao século XI, sendo que também com algumas intromissões ainda no século X, sobretudo a partir do reinado do Afonso V, e portanto achávamos que, chegando ao século X e que o limite e tendo de estabelecer um limite, haveríamos de ter de procurar se o nosso objeto de estudo se enquadrava com as conclusões que atualmente são tidas como aceites dos encontros da Zélia Ferron, e portanto a cronologia tinha de ser essa, e começámos a trabalhar por aí. E portanto, iniciando o estudo dessa forma, tínhamos já o nosso método quantitativo a espelhar-se em 10 gerações, que de facto é o que sensivelmente, em alguns casos 11, mas porque o que dá do século, nesses quase 300 anos do século X ao século XIII, e portanto nestes 495 indivíduos, com as particularidades que já referi, quer de nascimentos, quer de uniões que vinham acrescentar à tabela onomástica nomes distintos, por N razões, que isso teríamos de seguir, e poderá ser um trabalho a vir a ser feito, de seguir muito mais particularmente cada família, para perceber o porquê do surgimento desses nomes. Enquadrávamos esses 495 indivíduos em 10 gerações, sendo que da primeira à oitava se divide em 94 indivíduos e a nona e a décimas em 401. É claro que a discrepância é gigante, mas e portanto estabelecemos que a nossa investigação teria sobretudo 2 caminhos. O primeiro é ver essas mudanças ou continuidades até sobretudo à oitava geração. A nona e a décima gerações são já sobretudo nomes do século XII para a frente. E de facto a grande expressão onomástica e os nomes mais comuns que haveremos de ver já de seguida são de facto desse período. E claro, 94 indivíduos para 400, a diferença é muito simples, não é dizer que foram tendo menos filhos ou não, é apenas a evolução das gerações e o número de gerações que foi assistindo. Esses indivíduos dividem-se, portanto, em 69 apelativos diferentes, 284 do sexo feminino, perdão, sexo masculino, 207 do sexo feminino. Feitas as contas, é verdade que estes valores não dão 495, mas é apenas porque optámos por excluir 4 indivíduos que são os menos documentáveis. E, portanto, a partir desse momento, temos já uns resultados bastante expressivos de apelativos masculinos, apelativos femininos, que nos permitem chegar a que das entradas dos apelativos masculinos temos de facto uma predominância gigante do nome Pedro, com 41 ocorrências, Gonçalo e Martim, perdão, ambos com 23, o que compõe já 30% do universo de estudo. Seguem-se Rodrigo ou Rui, e conhecemos já essas transformações, com 19, Soeiro, Fernão e João com 17, e compõem já 25%, e portanto já os nomes que ali estão é 50% da realidade que identificamos. E não é despeciente considerar que já Roberto Duran dizia que, sobretudo, e o estudo dele incidindo precisamente na primeira metade do século XII, registra que Paio, Pedro, João e Martim, curiosamente nomes cristãos, mas também já lá iremos, compõem 28% do universo de estudo de Roberto Duran. Portanto, valores
relativamente semelhantes aqui aos nossos. Gomes, Mendo, Afonso, Nuno, Estevão, ainda nas duas casas decimais, portanto com 14, 11 e 10 indivíduos, a ser 21% do remanescente, e de resto 76% com nomes menos comuns, mas muito significativos no tempo em que aparecem, como Paio, Garcia, Lourenço, Egas, Sancho, todos os outros que se vêem por ali. A nível de apelativos femininos, temos uma predominância bastante considerável com Maria e com Teresa, como vemos ali, que compõem 15% do total. Sancha com 31 ocorrências, e juntando estes três nomes, o top 3 dos apelativos femininos, temos já 45% do nosso universo de estudo. Seguem-se o Urraca com 24 indivíduos, portanto 12%, cerca disso, Elvira 19, Mor 13, e todo um outro leque de nomes, Fruil, Dórdia, Guiomar, Marinha, Estevainha, por aí fora. Portanto, uma vez mais, o surgimento de Maria, que aparece apenas na 7ª geração, mas que tem uma escalagem gigante, sobretudo na 9ª e na 10ª, e uma vez mais, portanto, século XII e a transição para o século XII, isso permite-nos considerar o nome evidentemente, com o culto mariano e com as reformas que estão a acontecer no século XI para o século XII. E, portanto, apesar de ter esse surgimento muito pontual ainda numa geração anterior, é de facto já o nome de eleição desse período que se há de seguir. O número considerável de Pedros permite-nos que, a nível de antroponímico, da antroponímia, seja o patronímico Pérez que se destaque, quer a nível masculino, quer feminino. E aqui, entrando e, portanto, fechando uma primeira abordagem que passava mais pelo conhecimento quantitativo dos antropónimos, incidimos agora já no caso de estudo dos Sousas, que nos permitiu as conclusões que atrás dissemos. E dos Sousas, porque aqueles quase 500 indivíduos referem-se a todos os descendentes documentáveis de um indivíduo que já o Conde Dom Pedro documenta e de alguma forma o poderemos considerar, que é o Fufes. E o Fufes será, de facto, as linhagens dividem-se logo aí, e portanto, quando nós estamos a tratar de Sousas, haveremos agora ainda de subdividir a coisa, que é dos descendentes do Fufes. Logo na 2ª geração estamos já a tratar de Baiões e de Sousas, e portanto, o que tratávamos há pouco são inúmeras linhagens, não estamos só, aqueles 500 indivíduos não são de todo só dos Sousas. Os Sousas haveremos de ver que compõem um número muito mais significativo. Todas as linhagens estão naquele número de 500 indivíduos e, portanto, mesmo que um dia as venhamos a reunir todas, dará eventualmente um número aproximado, creio eu, talvez das 2000 pessoas. Dos Sousas especificamente, e antes dessas ramificações próprias de qualquer árvore genealógica, digamos assim, temos o que considero ser, ali não se vê, mas que é o passado familiar e onomástico germânico dos de Sousa. Tudo porque, e aquelas considerações que vínhamos a dizer há pouco, da diminuição de nomes e da opção pelo patronímico, vinha de matrizes, sobretudo germânicas e muçulmanas, da utilização de apenas um nome. E, portanto, quando chegamos portanto, aqui apenas as documentações. Quando chegamos ao Conde Dom Pedro, o Conde Dom Pedro é um homem do século, sobretudo do século XIV, portanto, já reconhece os patronímicos como uma realidade do seu tempo, do tempo do pai, do avô, do bisavô, e, portanto, introduz patronímicos nestes indivíduos que, lendários ou não, enfim,
o nome deles terá chegado. E o que de facto aqui nos importa será apenas compreender estas raízes. E, portanto, entre faiãs, e portanto agora voltando, faiãs que terão gerado patronímicos de Belfaial para Belfager. Quer a UF, o tal UF que eu referia, da UF, corruptela, como se diz ali, da TAUF, e todos estes documentos, além do nobiliário do Conde Dom Pedro, foram depois sendo atualizados, e são sobretudo, de um livro sem autor, que é a Descrição Genealógica e Histórica da Ilustre Casa de Sousa, que é um livro editado em Madrid em 1770, mas que, lá está, não conhecemos o autor, mas que tem é quase já um estudo histórico ao nobiliário do Conde Dom Pedro. E depois também do João Batista Lavenha, que vem a ser cronista, mas também era um exímio matemático e cosmógrafo, e que faz também umas notas ao nobiliário do Conde Dom Pedro, em 1640, numa publicação feita em Roma. Portanto, é a partir de tudo isso, todos eles ainda reconhecem, e obviamente porque seguem o Conde Dom Pedro, que começa com a linhagem dos Soazões e dos Sousas, com um indivíduo chamado Soeiro Belfager, e desse Belfager recuperam-lhe ainda o pai, e desse Belfager seu Faian, mas portanto, tudo para compreender que estaríamos, são nomes, evidentemente, de uma origem germânica. Almeida Fernandes, como muitas teses que propôs, foi para disruptivo, com muitas coisas que se consideravam, portanto, propõe ali a existência desse Soeiro ser um viking norueguês que se terá fixado no Alto Ave, mas que, enfim, não creio que eventualmente possa ter sido isso. A presença onomástica germânica ou visigótica pode muito bem, e uma vez mais, sempre com muitas aspas em torno destes indivíduos, a terem de facto existido, e com estes nomes poderiam já ser há muitas gerações desta família, ou muitas, ou eventualmente umas 5 ou 6 desta família que já tivessem espalhadas um pouco pelo território. E portanto, a verdade é que haveremos de identificar o Dux Visói Visóis, que aparece aqui já nesta relação como trineto do suposto fundador de Faian, e uma vez mais na documentação aparece como Dux Visói. O professor José Matoso dizia que este será eventualmente o primeiro ascendente dos Sousas que podemos considerar, e apesar de posteriormente tantas vezes o referirmos como Visói Visóis, a verdade é que no tempo dele certamente que ainda se haveria de identificar apenas com o nome e não com patronímico. Depois, algumas curiosidades a nível das corruptelas e das transformações do nome, como vemos ali, a UF ser da TAUF, e portanto dos nomes irem encurtando, e lá está, segundo o costume dos godos, e portanto seria certamente um nome caro para pessoas com esta origem, mas também de Visói derivar de Gonzói ou de Gonçalo Soares. Aí tenho já mais as minhas dúvidas, mas considerar quer Ufos, quer Gonçalos, é também vermos quais eram os nomes dos condes de Coimbra, e portanto daí uma proposta do António Rei em ter considerado os Sousões como familiares dos condes de Coimbra, que eu discordo, mas como ainda não está publicado, eu também não posso dizer, a não ser de dizer que discordo, porque de facto não acho que tenha raiz alguma, apesar das semelhanças serem evidentes. Mas há muitos desfazamentos cronológicos e até a nível social, e do que é que estes indivíduos, a terem existido, a memória deles não permite que se consorciem ou que se aproximem dos condes de Coimbra, porque temos de considerar que nesta altura eram pessoas de origens muito diferentes. E portanto chegamos a linhagens dos Sousas, em que vemos já quer a transformação dessa onomástica germânica, e depois Esche Gavisóis volta a ser um indivíduo que
que é imaginado a partir de Gomes Echiges ser neto do Duque Sevisói, portanto, um Gomes Echiges, lá está, já indivíduo do século X, portanto, já usa patronímico, e o patronímico advém do nome do pai, que seria, portanto, Éschega. Gomes e Echiges são nomes, evidentemente, com uma origem visigótica, também usados e bastante caros nas Astúrias. Depois chegará a Egas Gomes, que tem ainda uma matriz germânica, mas todos os irmãos, e ali não deu para cortar, mas Egas Gomes é irmão inteiro de Sancha Gomes e os outros 3 são de outra mulher do pai. Mas pronto, Trudilde mantém uma matriz evidentemente germânica, mas também que existe na Galiza. Paio relacionar-se-á certamente, portanto, com o mártir já do século X, mas também um nome evidentemente peninsular. Chama, que o professor Almeida Fernandes chamou, perdão, já dizia, considerável, derivar de Flâmula, um nome de origem moçárabe, portanto, moçárabe, enfim, muçulmana mesmo, do moçarabismo meridional, e, portanto, peninsular também. Sancha, uma vez mais, também peninsular, e, portanto, já desapareceram os nomes de origem germânica nesta geração, a não serem Egas, mas, enfim, seria o primogénito. Portanto, Sancha é o nome de uma filha do Afonso V, portanto, que vai casar com o Fernando Magno, portanto, é um nome caro a uma família que Gomes Echiges aparece como um dos primeiros infrações naquele documento de 1059, e portanto não é desconhecido que o nome Sancha possa aparecer entre estes. E por fim chegamos aos Sozões, e depois da mudança dessas opções germânicas e da transformação dessas opções mais peninsulares, chamemos-lhe assim, temos um conjunto de nomes de toda a linhagem. Portanto, isto sim é já a linhagem dos Sousas, compõe-se por 25 pessoas e não pelas 500, que são diversas linhagens. Maria Mendes aparece ali como o fim do nosso limite geracional, que acaba em Mendo Gonçalves, no pai dela, e portanto o que vemos agora é, e já em jeito de conclusão, a repetição de muitos poucos nomes. A repetição acontece apenas com Mãe Viegas, e aqui será de supor que muitas vezes se crê que Mãe Viegas é o primogénito, porque será o mais destacado, mas talvez já Gomes Viegas é que fosse o primogénito, recuperando assim o nome do avô, o apelativo do avô, mas que é uma figura muito mal documentada, é um pleonasmo para todas estas pessoas, mas enfim. Não sabemos o nome, mas não sabemos mais nada, e de Mãe Viegas é que se sabe, e portanto Mãe Viegas poderia eventualmente ser o segundo filho. E é com Mãe Viegas ou com Gonçalo Mendes, o Gonçalo Mendes sim, o Sousão, que dá depois o título a toda a linhagem, que começamos a ver já uma opção bastante diferente, de tal como eventualmente uns séculos anteriores ufos teriam usado nomes já da família. Aqui já é claramente essa a opção que eles seguem, além do fraco desejo de ultrapassarem, continuarem os nomes anteriores. E portanto, com Mãe Viegas também se introduz aqui já outra linhagem, que é os da Maia, e Mãe Viegas era sobrinho de Mendo Gonçalves da Maia, e portanto a opção aqui é já a confusão do o que é de facto a família, não é? Que já há pouco falávamos. E de facto a família dos Sousas, por grande destaque que tenham tido, já já tinham sido introduzidos nas suas relações matrimoniais todo um outro leque de famílias e de nomes que lhes permitem, lá está, nesta geração, que é quando eles mais se destacam, usarem nomes muito caros aos da Maia. E os da Maia também terão muitos Gonçalves e Mendes, sobretudo nesta altura, à semelhança de outras linhagens. Os Braganças têm muitos Nunos, os Ribadores têm muitos Egas,
E, portanto, Mendos e Gonçalos são, de facto, os nomes mais caros dos Sousas no final desta nossa abordagem, e não é despreciante considerá-los com o tempo em que vivem, porque Cegas Gomes, que está bem documentado, mas enfim, parece... enquanto o pai, o Gomes é Chiques, tinha documentado bastante bem, enquanto infância, sobre Egas Gomes sabe-se muito pouco. Mãe Viegas vem-se a destacar muito na corte de Dom Raimundo a partir de 1094, depois também na corte do Conde Dom Henrique e da Dona Teresa, já no início, pronto, já no início do século seguinte, e portanto, de facto, é a partir dele que o prestígio, chamemos-lhe assim, mas mais o reconhecimento desta linhagem se fortalece. E, portanto, essa estratégia usada, uma vez mais, ou a partir dele ou a partir do filho, seguia já também opções que as restantes famílias reais da Península também já vinham a adotar. E a introdução de diversos nomes destes espelham já não só as tabelas antroponímicas que mostrava há pouco, mas também nomes que reconhecemos já que serão bastante cortesãos. A existência de um Henrique, já 3 gerações depois, é já uma opção muito num neto, portanto, de Gonçalo Mendes, é já uma opção muito resultante das proximidades com a família real, porque de facto é um nome que não existe a não ser a partir dos próprios que se chamaram dessa maneira, e portanto, a nível de conclusões, quer a retração de nomes próprios, um, que de diversos, que Roberto Ram e outros autores foram reconhecendo para o início desta cronologia, e que agora chegamos a muitos, mas que não são tantos assim, não é? Em 500 indivíduos só temos 69 nomes, e a transformação das origens germânicas para as passagens, eventualmente, quando aconteceram, peninsulares, e para um final já de uma matriz evidentemente latino-cristã, permitem-nos enquadrar todas estas pessoas numa construção social que era do tempo que eles foram vivendo. Portanto, muito obrigado.